Tem esse garoto Bebeto. Bebeto para Bigu. Entre paixão e gols, a era Bebeto no Flamengo, de 1983 a 1989. Imagine a pressão de chegar ao Flamengo exatamente no momento em que o maior ídolo da história do clube estava partindo. Imagine ter que vestir a camisa rubro-negra sabendo que a torcida ainda chorava a saída de Zico. Imagine começar sua carreira sob o peso esmagador de expectativas impossíveis, comparações injustas e a responsabilidade de manter viva a chama de uma geração vitoriosa. Agora imagine não apenas sobreviver a tudo isso, mas florescer, brilhar e conquistar seu próprio espaço no coração da nação. Esse milagre aconteceu, e o responsável por ele se chamava José Roberto Gama de Oliveira, conhecido no mundo inteiro como Bebeto. Entre 1983 e 1989, ele provou que grandes ídolos não substituem outros, mas criam suas próprias histórias. Esta é a saga de um menino de Salvador que se tornou rei no Rio de Janeiro. Nascido em 16 de fevereiro de 1964, em Salvador, Bahia, José Roberto Gama de Oliveira cresceu em uma família humilde do bairro de Itapuã. Desde muito pequeno, o futebol era sua paixão absoluta, seu refúgio, seu sonho. Jogava descalço nas praias de Salvador, driblando adversários imaginários na areia quente, finalizando contra goleiros invisíveis. Havia algo especial naquele garoto magro, de sorriso largo e olhos brilhantes. Não era apenas habilidade técnica, era uma alegria contagiante ao jogar, uma felicidade genuína que transparecia em cada toque na bola. O apelido Bebeto surgiu ainda na infância, diminutivo carinhoso que o acompanharia para sempre. O talento de Bebeto foi descoberto ainda na adolescência pelo Vitória, clube tradicional de Salvador. Foi lá que ele começou a desabrochar, mostrando um faro de gol impressionante para alguém tão jovem. Não era um atacante de um tipo só, era completo. Tinha velocidade para explorar espaços, habilidade para driblar em áreas congestionadas, inteligência para buscar posições privilegiadas e, principalmente, uma finalização precisa que transformava chances em gols com regularidade assustadora. Os olheiros dos grandes clubes do Sudeste não demoraram a notar aquele jovem prodígio baiano. Quando o Flamengo contratou Bebeto em 1983, o momento era delicadíssimo. Zico, o maior ídolo da história do clube, acabava de partir para jogar na Itália. A nação rubro-negra estava em luto, literalmente chorando a saída de seu rei. A geração vitoriosa que havia conquistado tudo entre 1980 e 1983 começava a se desmanchar. Júnior, Leandro, Adílio e outros ícones ainda estavam lá, mas o futuro parecia incerto. Nesse contexto de melancolia e incerteza, chegava um garoto de 19 anos, vindo da Bahia, com a missão impossível de ajudar a preencher o vazio deixado por um gênio. A pressão sobre Bebeto nos primeiros meses foi brutal e absolutamente injusta. Parte da torcida, ainda inconformada com a saída de Zico, não aceitava facilmente novos ídolos. Alguns até vaiaram o jovem atacante em seus primeiros jogos, uma crueldade típica da paixão excessiva que às vezes cega os torcedores. Mas Bebeto tinha algo que nem todos os jogadores talentosos possuem: resiliência mental, confiança inabalável em seu próprio talento e uma maturidade emocional impressionante para alguém tão jovem. Em vez de se abater com as vaias, ele trabalhou ainda mais duro. O ano de 1984 foi de adaptação para Bebeto. Alternava entre a equipe principal e o banco de reservas, buscando seu espaço em um time ainda recheado de estrelas da geração vitoriosa. Os veteranos, longe de rejeitarem o jovem, o acolheram e o ajudaram em sua adaptação. Júnior, especialmente, tornou-se uma espécie de mentor, ensinando a Bebeto os segredos do futebol profissional de alto nível, os truques para lidar com a pressão, as formas de conquistar definitivamente a torcida mais apaixonada do Brasil. E Bebeto absorvia tudo como uma esponja. Foi em 1985 que Bebeto realmente explodiu. Naquele ano, ele se tornou titular absoluto do ataque flamenguista e começou a mostrar todo o seu potencial ofensivo. Os gols começaram a sair com uma frequência impressionante. Não eram apenas gols comuns, eram gols bonitos, importantes, decisivos. Bebeto tinha aquela qualidade dos grandes atacantes, aparecia nos momentos cruciais, quando o time mais precisava. E cada gol que marcava aproximava-o mais do coração da torcida, que começava a perceber que tinha em mãos um craque legítimo. A celebração característica de Bebeto, balançando os braços como se estivesse embalando um bebê, surgiu exatamente nessa época e se tornaria uma de suas marcas registradas.
Era uma celebração simples mas cheia de significado, representando a alegria pura de marcar gols, a gratidão pela oportunidade de fazer o que amava. Quando Bebeto fazia aquele gesto após marcar, o Maracanã inteiro imitava, milhares de pessoas balançando os braços em uníssono. Era lindo de ver, era a conexão perfeita entre ídolo e torcida. Em 1986, Bebeto viveu sua primeira grande temporada como protagonista absoluto do Flamengo. Foi artilheiro do Campeonato Carioca, marcando gols contra todos os adversários, decidindo clássicos, carregando o time nas costas quando necessário. Sua dupla com Renato Gaúcho funcionava maravilhosamente bem. Os dois tinham estilos complementares, Renato mais habilidoso e imprevisível, Bebeto mais objetivo e finalizador. Juntos, formavam uma das duplas de ataque mais temidas do futebol brasileiro da época. A imprensa carioca e nacional começou a dedicar amplo espaço a Bebeto. Não era mais o garoto que havia chegado acanhado da Bahia, era uma estrela consolidada do futebol brasileiro. Revistas especializadas faziam matérias de capa com ele, programas esportivos dedicavam longos segmentos às suas atuações, cronistas escreviam colunas inteiras elogiando seu talento. E o mais importante, as comparações com Zico começaram a diminuir. Bebeto estava criando sua própria identidade, seu próprio legado, conquistando seu próprio espaço no panteão dos grandes ídolos rubro-negros. O que tornava Bebeto especialmente querido pela torcida era sua personalidade carismática e acessível. Diferente de alguns craques que se isolam em uma aura de superioridade, Bebeto era próximo do povo. Sorria facilmente, conversava com torcedores, participava de eventos comunitários, mostrava genuína gratidão pelo apoio que recebia. Essa humildade autêntica, combinada com seu talento excepcional, criava uma combinação irresistível. Bebeto não era apenas admirado por jogar bem, era amado por ser quem era. Em 1987, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, e Bebeto foi peça absolutamente fundamental nessa conquista. Marcou gols decisivos durante toda a campanha, incluindo na fase final do torneio. Era impressionante sua regularidade, jogo após jogo, ele estava lá, marcando ou participando das jogadas de gol, mostrando que tinha chegado ao seu auge técnico. Com apenas 23 anos, Bebeto já era considerado um dos melhores atacantes do Brasil, com seu nome circulando entre os clubes europeus que buscavam talentos brasileiros. A versatilidade tática de Bebeto era um de seus grandes trunfos. Podia jogar como centroavante clássico, como segundo atacante, como ponta esquerda ou direita. Em qualquer posição ofensiva, ele rendia bem e encontrava formas de contribuir. Essa flexibilidade era extremamente valiosa para os treinadores, que podiam fazer ajustes táticos sabendo que Bebeto se adaptaria perfeitamente. Mas independentemente da posição, uma coisa era certa, ele terminava as partidas com chances reais de gol, porque seu faro de artilheiro era nato, instintivo. Posição, uma coisa era certa, ele terminava as partidas com chances reais de gol, porque seu faro de artilheiro era nato, instintivo. O ano de 1988 consolidou definitivamente Bebeto como um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo. Naquele ano, ele atingiu um nível de maturidade futebolística impressionante. Não era mais apenas um finalizador oportunista, havia se tornado um atacante completo, capaz de criar jogadas, de dar assistências, de participar da construção ofensiva do time. Sua leitura de jogo havia evoluído enormemente, e agora ele compreendia o futebol em um nível tático sofisticado. As histórias sobre gols de Bebeto são inúmeras no folclore flamenguista dos anos 1980. Torcedores veteranos lembram com detalhes de gols específicos, aquele contra o Vasco que garantiu o título, aquele de cabeça impossível contra o Fluminense, aquele de cobertura surpreendente contra o Botafogo. Cada gol tinha sua própria narrativa, seu contexto particular. E Bebeto tinha o dom de marcar gols importantes, aqueles que ficam gravados para sempre na memória coletiva da torcida. A relação de Bebeto com seus companheiros de time era excelente. Apesar de ser uma das estrelas do elenco, não tinha estrelismo. Tratava os jogadores mais jovens com respeito e paciência, compartilhava experiências com os veteranos, mantinha o vestiário unido com seu bom humor natural. Jogadores que atuaram ao lado de Bebeto naquela época falam até hoje sobre como era prazeroso tê-lo como companheiro, tanto dentro quanto fora de campo. Ele era um agregador natural, alguém que elevava o nível de todos ao seu redor. Em 1989, o último ano de Bebeto no Flamengo, o atacante continuou demonstrando toda a sua classe.
Sabia que seu ciclo no clube estava chegando ao fim, que ofertas estavam surgindo, que novos desafios o aguardavam. Mas não diminuiu a intensidade, não perdeu o foco, não deixou de se dedicar integralmente. Cada jogo era tratado com a mesma seriedade, cada gol era celebrado com a mesma paixão. Bebeto entendia o privilégio de vestir aquela camisa e honrava esse privilégio em cada segundo dentro de campo. A seleção brasileira também descobriu Bebeto durante esse período. Suas atuações consistentes pelo Flamengo lhe renderam convocações para a seleção, onde formaria no futuro a famosa dupla de ataque com Romário. Mas mesmo quando vestia a amarelinha, Bebeto carregava consigo o orgulho de ser jogador do Flamengo. Em entrevistas, sempre mencionava o clube carioca, sempre agradecia à torcida rubro-negra, sempre deixava claro que aqueles anos na Gávea haviam sido fundamentais para seu desenvolvimento como jogador e como pessoa. O que não se pode esquecer sobre a era Bebeto no Flamengo é que ele chegou no momento mais difícil possível e conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar. Assumir o ataque do Flamengo logo após a saída de Zico era uma missão quase suicida. A pressão era absurda, as comparações eram inevitáveis, as expectativas eram irreais. Qualquer jogador com menos força mental teria sucumbido. Bebeto não apenas sobreviveu, ele brilhou, conquistou seu espaço, criou seu próprio legado. Isso demonstra não apenas talento futebolístico, mas uma força de caráter extraordinária. A despedida de Bebeto do Flamengo em 1989 foi emocionante, embora menos traumática que a de Zico anos antes. A torcida estava triste por vê-lo partir, mas também orgulhosa de seu sucesso, feliz por ele buscar novos desafios em sua carreira. Bebeto deixava o Flamengo como ídolo consolidado, tendo marcado mais de 100 gols pela camisa rubro-negra, tendo conquistado títulos importantes, tendo dado alegrias incontáveis à nação. Mais importante ainda, deixava a certeza de que havia honrado aquela camisa em cada segundo que a vestiu. O legado de Bebeto no Flamengo vai muito além dos números e títulos. Ele representa superação, resiliência, capacidade de criar o próprio caminho mesmo sob circunstâncias adversas. Chegou como o garoto que precisava substituir o insubstituível e terminou como ídolo amado por mérito próprio. Provou que grandes jogadores não precisam viver à sombra de antecessores ilustres, podem criar suas próprias histórias, construir seus próprios legados, conquistar seus próprios espaços no coração da torcida. Quando se fala dos grandes atacantes da história do Flamengo, o nome de Bebeto surge inevitavelmente. Ele faz parte de uma linhagem gloriosa que inclui Evaristo, Dida, Zico e outros imortais. Cada um desses craques contribuiu de forma única para a construção da grandeza ofensiva rubro-negra. Bebeto contribuiu com sua alegria contagiante, seu faro de gol excepcional, sua capacidade de marcar nos momentos decisivos, sua humildade genuína que o aproximava da torcida de forma especial. A era Bebeto no Flamengo, entre 1983 e 1989, foi uma ponte importante na história do clube. Conectou a geração vitoriosa de Zico com as gerações futuras, manteve viva a tradição de ter grandes atacantes, provou que o Flamengo continuaria sendo protagonista mesmo após a saída de seu maior ídolo. Foi um período de transição que poderia ter sido catastrófico, mas graças a jogadores como Bebeto, foi na verdade um período de continuidade da excelência. O futebol brasileiro se orgulha de Bebeto não apenas pelo que fez no Flamengo, mas por toda a sua carreira posterior. Ele brilharia na Europa, seria campeão mundial pela seleção em 1994, marcaria o gol mais celebrado daquela Copa com sua famosa comemoração do bebê ao lado de Romário e Mazinho. Mas tudo começou naqueles 6 anos no Flamengo, onde um garoto baiano aprendeu a lidar com pressão, desenvolveu seu talento ao máximo, conquistou uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. Hoje, quando veteranos flamenguistas relembram os anos 1980, Bebeto é citado com carinho imenso. Não apenas pelos gols que marcou, mas pela alegria que transmitia, pelo carisma que exalava, pela forma como enfrentou desafios monumentais e saiu vitorioso. Os mais jovens ouvem essas histórias e se emocionam ao ver vídeos antigos daquele atacante de sorriso largo marcando gols e celebrando com sua dança característica. Bebeto transcendeu sua época e permanece vivo na memória coletiva rubro-negra. A história do Flamengo é construída sobre ídolos que deixaram suas marcas indeléveis. Alguns conquistaram mais títulos, outros marcaram mais gols, outros ainda tiveram carreiras mais longas no clube. Mas poucos enfrentaram desafios tão grandes quanto Bebeto e conseguiram superá-los com tanta classe. Ele provou que verdadeiros ídolos não nascem apenas do talento,
nascem da combinação de talento com caráter, habilidade com humildade, sucesso com gratidão. Entre paixão e gols celebrados com alegria contagiante, entre superação de expectativas impossíveis e criação de legado próprio, entre finalizações precisas e carisma natural, entre chegar como promessa incerta e partir como ídolo consolidado, está a era Bebeto no Flamengo. 6 anos intensos que provaram que grandes jogadores podem florescer até mesmo nas circunstâncias mais adversas. Bebeto não foi apenas mais um atacante que passou pelo Flamengo, foi um guerreiro que enfrentou o desafio mais difícil que um jogador pode enfrentar, substituir o insubstituível, e saiu vitorioso, conquistando seu próprio lugar entre os imortais rubro-negros. Esta é a história de José Roberto Gama de Oliveira, o Bebeto, o menino de Salvador que se tornou rei no Rio de Janeiro e rei no coração da nação Flamengo para sempre.